Continuando a série de 1 aos Coríntios, vamos ler agora o capítulo 3, que vai continuar tratando do assunto de divisões na igreja, que começou logo no começo do capítulo 1, atravessou todo o capítulo 2, que já tem 2 vídeos aí postados, capítulo 1 e capítulo 2, e agora no capítulo 3 começa com o mesmo tema, a mesma temática, divisões na igreja. Tem outros temas dependendo da tradução da Bíblia, mas nessa aqui eu posso aplicar, que foi o que eu peguei ali, divisões na igreja, gente. Aí Paulo diz no versículo 1: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito Santo. Não pude falar com vocês como quem fala a espirituais, ou pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Versículo 2: tive que alimentá-los com leite. Quem é que toma leite? Recém-nascido. E não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. Porque ele vai dizer no versículo 3: porque vivem como se fossem pessoas do mundo. Se perde. Não, porque se foi chamado, tanto é que por isso que Paulo está falando aqui. Está falando para essas pessoas, crentes novos convertidos, ou até crentes velhos, antigos, cheios de vícios, de usos e costumes, estão agindo como se fossem pessoas do mundo. E Paulo está dizendo isso aqui para que esta pessoa atentem para a verdade e voltem e venham, porque vivem como se fossem pessoas do mundo. Aí ele diz: quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? O mundo secular. Aí ele entra no assunto que é a divisão na igreja, lá no começo do capítulo 1. Quando alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou do ministério de fulano de tal, e o resto todo está perdido. Eu sou do bispo tal, eu sou da igreja tal, eu sou do profeta desta era, eu sou da mensagem do entardecer, de volta à palavra original. Isso não tem nada a ver. Isso mostra que você não tem nada do Espírito Santo. Você é um adorador de templos e um adorador de homens. Afinal de contas, quando alguém diz: eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Apolo, que é aquele que não tem polo, Apolo, aquele que não tem um ponto nenhum, é do meio. Eu sou a do Apolo. Será que assim não estão agindo como pessoas mundanas? Carnais? Afinal de contas, quem é Apolo? Paulo vai desvendar aqui. Quem é William Branham? É o teu Deus? Foi ele que morreu na cruz? Quem é o pastor? Quem é Romildo? Quem é o bispo, sei lá o quê? Não vou dizer nomes em respeito. Paulo pergunta: afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós, Romildo, o pastor Luiz Carlos, o pastor Diego, o diácono Carlinhos, o diácono Israel, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Paulo diz, e Apolo regou a planta,
mas foi Deus. Não é a igreja A, B, C ou D, a mais antiga, a mais nova, a mais velha, a mais numerosa, a mais revelada, a menos revelada. Se tratando de igreja, mas o assunto aqui é pessoas. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus, é o Espírito Santo quem a fez crescer, gente. Enquanto continuar essa novela de o profeta, adoração a homem, não, o Espírito Santo não vai agir. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Aí no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Para de adorar homens, para de adorar pastores, para de adorar profetas, para de adorar Maria, ou Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou João. Não pode, não deve. É um desrespeito à santidade de Deus. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Aí Paulo diz no versículo 10: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente, um sábio construtor. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele, coloca os tijolos e massa e tudo mais. Porém, cada um deve construir com cuidado. Qual é a sua função no corpo de Cristo? É duvidar? É trazer problemas? Será salvo. Paulo vai mostrar aqui, mas como pelo fogo. Vai entrar em tribulação. Vamos lá. Cada um deve construir com cuidado. Versículo 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum bispo, nenhuma Maria, nenhuma Isabel, nenhuma Joana, ninguém e nenhum outro alicerce pode ser colocado, gente. A igreja de Coríntios é um tipo da igreja atual, que é cheia de confusão, cheia de interesses, cheia de adoradores de homens. Mulheres apaixonadas pelo pastor. Pastores tendo encontros com meninas da igreja, que tem aí, os escândalos estão aí, a vergonha! Não atribuindo a todos, é claro que nós temos homens santos de Deus, mas também nós temos gente muito suja no nosso meio. Alguns, aí ele vem no versículo 11, ele diz: alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, capim ou palha. Tem vários tipos de crente. Tem gente que é super cuidadosa com as coisas de Deus. E tem gente que é um relaxamento. Vai se perder? Não, mas vai passar pelo fogo. Vamos lá. Versículo 13. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho de cada um. Crente, pastor, membro, novo convertido, irmãs e irmãos, você tem que ser um crente e procurar, ao menos, ser um crente verdadeiro. Não seja relaxado com as coisas de Deus. Versículo 14. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, que é a prova, então o construtor receberá a recompensa. Mas
Se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, o galardão. Porém, ele mesmo, está aqui Paulo dizendo, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Ele vai ter muitos calos na cabeça, vai ter muito do que se arrepender, vai chorar muito, porque não fez a coisa certa diante de Deus. Mas o Senhor o salvará, está aqui. Vai entrar pela tribulação. Os que ficarem passarão pela tribulação. É isso que você quer da sua vida? 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria do mundo, acha que é entendido, tu acha que tu vai enganar a Deus? Tu acha que os teus pecados, as tuas maracutaias, tu acha que Deus não está vendo? Teu marido não vê, teu pai não vê, teu amigo, o teu patrão não vê, mas Deus está vendo. Então ele diz que ninguém se engane a si mesmo. Se algum pensa de vocês, pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Louco aqui não é no sentido literal de ir para o hospício, é no sentido de se tornar aquém do mundo, além do mundo, fora do mundo. As pessoas não dizem, parece que ele está doido, está aéreo. Não diz assim, oxe, ele está aéreo, olha para ele, parece que está doido, crente doido. Versículo 19. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, não é o seu entendimento. É claro, você vai estudar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, não sei. Cada um tem vai ser o seu entendimento com dinheiro, mas isso não é o motivo da sua salvação. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Jó, ele tá citando aqui, Jó, capítulo 5, versículo 13. E também, Paulo vai citar um salmo agora. O Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Paulo está dizendo, Deus sabe que os pensamentos do homem, do sábio, não valem nada. É Salmo 94, 11. Aleluia, esse Paulo é tremendo. Aí ele diz assim, versículo 21, ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Gente, veja o mistério aqui, veja o que Paulo vai revelar. Você não tem que se preocupar com nada não, tudo é nosso. Paulo diz, tudo é nosso. Vou repetir o versículo 21. Ninguém deve se orgulhar. Eu sou da igreja tal, da mais antiga, o mármore, o porcelanato da minha igreja veio da Inglaterra. Eu estou na catedral mais antiga. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver. Aí ele diz, ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. Quando ele está dizendo a vocês aqui, ele está falando para nós. Tudo isso é de vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, muito obrigado, Senhor. Que leitura tremenda, que passagem, que o apóstolo Paulo é uma sumidade nas coisas de Deus. Siga Paulo, que Paulo está seguindo o mestre e você estará seguindo. Segue o mestre, segue o mestre. Shalom, Adonai, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém.